Olá, estamos novamente no nosso podcast, né, do JC, o jornal que é feito para você. Eu sou o Géser Cercal, o cara do impresso. Por que o cara do impresso? Porque é o único jornal ainda impresso em Joinville e mais 9 municípios nós circulamos. E essa edição aqui, ó, está quentinha, saiu agora do forno, tá? E já está em mais de 620 pontos de distribuição. Lembrando que o JC é inteiramente grátis. E para o senhor, diretor de empresa, os contadores, tá? O JC pode fazer as suas publicações legais. Por quê? Porque nós somos autenticados e certificados pela ICP Brasil. Ou seja, estamos amparados pela Lei 6.404/76. Muito bem. A nossa chamada de capa, né, como sempre, né, é servidores municipais, poucos para atender mais de 700 mil, ou seja, estamos com 700 mil habitantes já em Joinville. Na semana passada, a edição teve uma novidade, ou seja, uma sobrecapa. Com, por exemplo, o que é uma sobrecapa? É uma sobrecapa, ou seja, abre com anúncio de um cliente e depois automaticamente o jornal fica dentro, o jornal normal, né? Edição normal. Essa edição aqui é a edição de número 582. O JC já está com seus 12 anos na cidade, né? Não na cidade, como também nos outros municípios, né? Circulamos, conforme eu falei, né? Em mais 9 municípios. Joinville é a nossa sede, que fica na Rua Graciosa 1610, no bairro Guanabara. E, para maiores informações, é muito fácil. 99984-0063. Olha só, 99984-0063. O DDD é o 47, Joinville. Ou então pelo nosso e-mail, né, que é geserpublicidade@gmail.com. Esse seria nosso inicial, né, do podcast do JC. O nosso amigo Rogemar Santos, que faz parte da bancada aqui, hoje não está presente porque teve outros compromissos, mas eu tenho um convidado muito, muito especial hoje. Como sempre, né? Nossos convidados são especiais e, como é que eu vou dizer, além dele ser um parceiro do Jornal da Cidade, amigo do Jornal da Cidade, ele é amigo pessoal desse que vos fala, o Géser, o cara do impresso. Eu tenho aqui na minha frente, na minha bancada, aqui o Marcelo Ramos, que é da API Dutos. Marcelo, foi um prazer, Marcelo, é um prazer imenso ter aqui você, rapaz, comigo. Trabalhamos com uns 15 anos juntos, né, cara? Meu Deus, que coisa legal, cara. 15 anos juntos? Diz aí, Marcelo. Diz aí, Marcelo. Esse é o Marcelo, ó. Diz aí, Marcelão. 15 anos de longa parceria, né, Géser? É verdade. Então, amizade, muitos cafés. Muitos cafés, é verdade. Conversa. Muita conversa. E coisas boas, né, cara? Pá. 15 anos, né, Marcelão? 15 anos. 15 anos, ficamos juntos. O Marcelo era de outro meio de comunicação. Vamos falar o nome logo. Pô, da notícia. Tá, da notícia. Ele era do departamento da TI, da notícia, e eu, departamento comercial. Como sempre, né? Só comercial. Liga lá, Marcelo. É verdade, foi um período muito bom, né? Um período de grande aprendizagem e de grandes desafios, né, Géser? Principalmente por conta da evolução tecnológica que aconteceu nesse período. Nós passamos por um período mesmo de tecnologia, né? Mudanças e mudanças, né? Sim. Saímos aqui da nossa querida e velha, né? Hamilton, a máquina de escrever, depois passamos para elétrica e foi por... E tu sabe que essa informação que tu tá falando aí da Hamilton é bem interessante, porque quando eu entrei no Jornal Notícia, lá na década de 90, aí estamos falando aí de 96. 90, perfeito. Nós tínhamos um departamento que tinham lá 16 digitadores. Trabalhando loucamente nessas máquinas, né? É verdade. E a coisa foi evoluindo, então de 96, 97, o jornal fazendo vários investimentos e a gente vendo a tecnologia chegar e mudando as nossas vidas, né?
E era uma barulheira, né? Sim. Aquela máquina, aquela redação lá, uma barulheira, todo mundo batendo ao mesmo tempo, ô loucura. Mas depois vem a tecnologia, veio vindo, né? E a coisa mudou bastante, né? Ainda bem que mudou, né? Sim. Ainda bem, hoje nós temos aquelas facilidades, né? A gente ia buscar os fotolitos no aeroporto e o avião não tinha teto e tinha que ir por baixo de carro para ir para São José dos Pinhais ou então ir para São José dos Pinhais. E nós ia lá para buscar o fotolito e hoje não tem mais nada disso, né? Hoje é tudo através de e-mail, E aí de tu fala em artes, mais uma mudança, né? Porque era buscar o fotolito, a revelação, passava pela fotomecânica para até chegar lá no processo de offset. Então nós tínhamos mesmo uma jornada ali diária, né? Para isso aí. E depois veio a CTP, veio aquele Computer to Place, veio todas aquelas mudanças que também foram outras mudanças, outras adaptações. E lá na frente tu vai ver nessa conversa nossa aqui que tanto mudou, né, que até saí da área de TI, né? TI, telecom. Marcelo saiu da área de TI, né, e foi para uma outra área, né, que foi abrir a API Dutos, né, que foi um desafio muito grande. E eu, Marcelo, continuo no jornal impresso, cara. Tu vê, né? Mas tu é o homem do impresso. O homem do impresso. Não pode cara, mudar. não tem como, cara. Não tem como mudar, não tem como parar, tá? Porque é uma satisfação, acho, para nós de Joinville, região aqui, ainda ter o jornal impresso. Verdade. Ainda ter o jornal impresso. Tem muitas pessoas que gostam, adoram em pegar o físico, ler o físico. Exatamente. Como eu digo, o físico não vai acabar, E a Marcelo. cultura de ler, né, esse material físico, Exatamente. né? Aí tu vê, eu tô com um tablet aqui. Perfeito. Mas ainda assim, certos livros, certas revistas, não tem nada como tu tá com ele na mão, folheando. Exatamente. É uma bem outra isso mesmo. sensação. Marcelo, nós vamos mudar um pouco a nossa, como se diz assim, os antigos, vamos mudar a nossa prosa, né? Porque nós vamos falar da API Dutos. API Dutos. É uma empresa, eu vou me adiantar um pouquinho, porque eu conversei com ele uns minutos atrás, é uma empresa que hoje está completando os seus 15 anos, por isso que eu fiz questão de trazer o Marcelo aqui. O Marcelo, quando ele fez os 5 anos, ele publicou no jornal, tá, uma página sobre os 5 anos da empresa dele. Nos 10 anos ele publicou também uma página sobre os 10 anos. E agora, para nossa alegria, tá, já negociamos uma sobrecapa da API. Só não tem a data definida ainda, tá? Mas agora, Marcelo, vamos falar da sua empresa, até como ela chegou nesses 15 anos. A bola é tua, meu camarada. Vamos lá. Como é que começou a API? Por que API? O nome API? Então, a API, né, seria automação para a indústria. E aí, como nós estávamos conversando no início, né, dessa prosa, a gente falou sobre a evolução tecnológica, sobre as mudanças que ocorriam, né, no mercado, né? E na ocasião, teve a oportunidade de estar abrindo essa empresa, né, com o foco de automação para a indústria. Alguns meses depois, entrou um segundo sócio, aí já com uma visão para a área da indústria do petróleo e gás, mais voltado para a engenharia, né, que é o meu pai, é um aposentado da Petrobras, mas ele tinha outros negócios e começou a me incentivar. Marcelo, vamos juntar aqui o teu conhecimento na área de tecnologia, com o meu conhecimento na área da indústria do petróleo, e por que tu não dá um foco aí nesse sentido? E ele foi dando alguns apoios, né? Porque ele tinha... seu pai era formado nisso? É formado, já, né? Meu pai é aposentado da Petrobras, 35 anos de experiência na Petrobras, perfeito. já veio com toda uma bagagem, né? E veio sabendo também as oportunidades, né? Tu vê que a nome fantasia da API é Apdutos Engenharia. A razão social da API é API Serviços Especializados. E por que serviços especializados? Porque, na essência, a gente já buscava sempre serviços especialistas, né? Então, nessa ocasião, em 2008, fui fazer um treinamento nos Estados Unidos, comprei equipamento lá nos Estados Unidos e a gente passou a trabalhar com um tipo de inspeção de integridade do revestimento anticorrosivo de dutos. Pô, mas que nome complicado, Géser. Mas eu lembro dessas oportunidades das tuas viagens, que tu ia buscar
esses equipamentos, né, nos Estados Unidos, a tua estadia também lá, né, que é uma coisa bem complicada, mas também no teu dia a dia tu tem que sempre se atualizando, né, não tem como parar, né, porque as coisas vão mudando, né, no dia a dia, né. Exatamente. E todos os nossos trabalhos são regulamentados pela ANP. Olha só. Então nós temos a Agência Nacional de Petróleo, que regulamenta e exige, né, que certas periodicidades em inspeção, em manutenção, sejam atendidas. E tem uma norma, tem as normas da ABNT que explicam como tu deve fazer. Não são normas, né? Elas são... a norma necessariamente, ela não é uma obrigação, mas ela é um regulamento ali. Ela vai dizer para ti como tu tem que fazer. E dentro da nossa atividade hoje, que é de proteção catódica, né? O que é a proteção catódica, Géser? É proteger estruturas enterradas contra a corrosão. Uhum. Ô Marcelo, me diz uma coisa, mas de estado para estado muda ou não? Muda os clientes. Os problemas são os mesmos, né? Então a gente só muda o endereço. Mas eu digo assim, as normas é nacional. É nacional. Tá, entendi. Então tanto a norma... Não é por estado. Não é por estado. Então tanto a norma, a BNT, ela é a nível nacional, assim como as normas internacionais também. Então nós temos normas da ASME, da NACE, nós temos outras normas, né, que elas foram usadas como base para melhorar as nossas normas nacionais e na ocasião de não ter uma norma nacional específica para uma atividade, a gente usa uma norma internacional nesse caso. Legal, e ela é de nível nacional daí. Então, o que uma norma ela sugere, né, ela é para ser usada a nível nacional. Muito legal, cara, muito legal. Mas, Marcelo, para chegar nesses 15 anos, cara, foi um desafio grande, né, Marcelo? É um desafio, né? Empreender no Brasil já é um desafio, né? Perfeito. Nesses nossos cafés, eu lembro tão bem que eu dizia, Marcelão, vai em frente, cara, não desiste, porque o desafio é grande e quanto mais desafio, melhor. Tu lembra disso? Lembro, e até uma situação engraçada, né? Que acho que em algumas vezes dá para chamar de café do desabafo, né? Café do desabafo, perfeito, Porque verdade, todas as dificuldades que nós passamos, né? A gente sempre compartilhava, a gente sempre teve esse cuidado de um compartilhar com o outro, né? Pela amizade que a gente tem, inclusive. Amizade, perfeito. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, entendeu? Porque às vezes você consegue compartilhar com um amigo e às vezes com o familiar não. Exatamente. Com irmãos, principalmente, né? Até porque o amigo a gente consegue se soltar mais, né? E até transparecer aquela fraqueza que tu tá naquele dia, né? Exatamente. E os outros, para quem tá próximo, assim, que é familiar e que tu não pode transparecer isso. Perfeito. Aí tu age de maneira diferente. É bem assim. E é bem legal, Géser, tu lembrar disso aí, porque tu foi uma das primeiras pessoas, né, que me incentivou e falou assim, logo você vai pegar contrato em Santa Catarina. Logo tu vai estar trabalhando aqui para as companhias de Santa Catarina, porque até então todos os meus contratos eram em outros estados, né? Tu vê que eu tenho contrato hoje em Manaus, na Amazônia, tenho contrato no Rio Grande do Norte, tenho contrato na Bahia, tenho contrato lá no Rio Grande do Sul. Meu Deus! E espalhado, Manaus, né? Do norte a sul. Manaus, Rio Grande do Sul. Exatamente. Cara, são contratos de 36 meses, então são contratos longos. Uhum. E alguns anos atrás aí eu tive a felicidade, né, de estar pegando os contratos aqui em Santa Catarina. Então foi uma das primeiras pessoas que eu fui comunicar ali. Eu lembro disso. Eu falei, você vai conseguir Santa Catarina também. O Marcelo, hoje a tua equipe, Marcelo, de quantas pessoas que são, aonde tu está atuando hoje? Hoje nós temos 38 profissionais, então basicamente a minha equipe é formada por técnicos eletrotécnicos, temos eletricistas, também tem pessoal da área de civil, a área de pintura e aí o corpo de engenharia, né? Então na engenharia hoje nós temos aí 6 engenheiros na empresa e a gente atende tanto a parte de civil, mecânica e engenharia elétrica. Como a proteção catódica por corrente impressa é basicamente um serviço de engenharia elétrica, né? Então, tudo gira mais na área de engenharia elétrica. Mas precisamos também, dentro da nossa área de atuação, de engenheiro civil, de engenheiro mecânico. Agora temos uma engenheira de cartografia. Logo a gente vai estar trabalhando também com aerofotogrametria, vamos estar trabalhando com drone. Já é um trabalho que a gente já realizou, já temos acervo técnico no CREA disso, inclusive. Legal! E a tendência agora é expandir, porque é uma tendência. A drone, esse tipo de inspeção aérea, ele tem facilitado muito, aí volta novamente para aquela questão de tecnologia, né? Desenvolveu muito, hoje os drones aí estão fantásticos, né? Tu tem muito recurso nele
E isso facilita muito o trabalho nosso, sem ter que tu estar, às vezes, correndo um risco numa faixa, né? Que a gente sabe, né, Géser? A gente anda no meio do mato. No meio do mato. A gente entra em área de comunidade. Onde a tubulação de gás, ou a tubulação de petróleo, ou seus derivados estiver passando, a gente caminha em cima. Perfeito. Né? Então, a gente entra em tudo quanto... Imagina que na Amazônia lá, a gente tem N tipos de dificuldades, né? Aí para fazer a inspeção dos 850 quilômetros que nós somos responsáveis lá pela proteção catódica. 850 quilômetros de duto de... Passa aí por Anamã, Codajás, Anori, Urucu, todos esses nomes diferentes aí. Iranduba, Capiranga, até chegar, sair de Urucu até Manaus. Então é um contrato bem interessante. É um contrato longo de 36 meses. Esse é um dos principais contratos que nós temos. Uhum. Aí tu perguntaste ali também onde mais que a gente está atuando. Rio Grande do Norte, nós temos 5 polos lá na área de petróleo, onde a gente atua também com a proteção catódica. É um contrato muito bom. Na Bahia também nós temos 2 polos. E tá indo, né? Estamos tentando crescer, legal, né, Géser? Legal. E aí, esse Marcelo. ano de 15 anos aí, tu perguntou como é que foi essa mudança. E a mudança, ela é, como toda mudança, ela gera desconforto, né? Muito. Bastante até. E a gente tem que estar preparado para esse desconforto, né? Então a gente tem que estudar, a gente tem que buscar, a gente tem que se qualificar. Eu acho que o principal é a qualificação. A partir do momento que tu se qualifica, tu se sente mais seguro para fazer qualquer coisa. Marcelo, digo assim, Marcelo, que cada mudança há uma reação. Sim. Às vezes positiva e outras negativas. Mas nós temos que ir para o desafio. Sim. Não tem como. Não podemos ir para trás. Temos que avançar, sempre para frente, tá? E fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, nós temos o nosso impresso, né? Ele sai semanal, conforme eu falei. Temos o nosso site, tá? Que também nós temos que mandar para o ar, o bichão. E logo nós vamos ter uma novidade, uma coisa muito boa, que o JC também está criando aí. Esse ano vai ser o ano de inovações, vamos dizer assim. Portal. Vamos dizer que seja. Ou não. Vamos ver. Mas provavelmente vai ter no portal. Tá? Olha, um portal, não tem no portal. Eu acho que é bem interessante ter esse portal. Já conta com a API. Sim, a API já é a primeira, já conta com a API. A API vai fazer parte também desse portal. E assim, Marcelo, ó, não podemos parar, cara. Você na tua área, eu na minha área. Nós temos aqui na empresa também, que você falou no drone, nós temos aqui na empresa que faz parte desse time, né? Que nós temos a PIC Produtora. Essa PIC Produtora também, ela vai nas empresas para fazer as filmagens e o drone, porque o andar em todo aquele espaço é meio complicado, vai andar o dia inteiro, né? Porque tem empresas enormes, áreas enormes, né? Então o drone faz o trabalho dele, pô, é maravilhoso, cara. Esse negócio do drone eu acho que é importantíssimo, principalmente esse pessoal que trabalha com metragem de áreas, né, grandes, né, por exemplo, como tem a imobiliária Irineu, né, que tem áreas enormes aí, ou então tem, inclusive nós temos aqui na Capa, que anuncia conosco já faz, olha, mais uns 8, 10 anos, que é a Angelim Topografia. Sim, excelente empresa. Aí, a Angelim Topografia. Tem os drones deles, antes era, como diz ele, como o Angelim diz, Géser, era no passo a passo. Hoje tem o drone que faz o nosso trabalho, claro, evidentemente que depois tem que fazer as correções todas, né? Mas... E é bem interessante, né? Isso, que hoje os drones, aí com essa tecnologia aí, RTK, eles pegam vários satélites e conseguem ter precisão de centímetros. Então tu faz uma correção diferencial depois e tu tem uma precisão ali que daqui a 10 anos, se tu voltar no mesmo ponto, aquele ponto é aquele ponto ali que tu marcou no GPS. Então é bem bacana. E os drones atuais aí mais novos, eles te dão essa precisão. Então dá muita segurança de fazer um trabalho e muita agilidade, né? A tua produção vai lá em cima. Ô Marcelo, mas, a tua empresa também, evidentemente que para você pegar esse trabalho tem uma burocracia, né? Vamos dizer assim, participa de licitação? Sim, então hoje 50% do faturamento da empresa, né, é com companhias privadas, né? Então são essas multinacionais aí. Vou falar o nome das empresas aqui, 3R Petróleo e Engie. Então a Engie é francesa, né? São os meus contratos lá no norte, e já os contratos na Bahia e no Rio Grande do Norte são com a 3R Petróleo. Então essas foi por uma concorrência longa. E no sul? Aqui no sul temos a SC Gás, né, que é um excelente contrato, né? A SC Gás, ela tem um trabalho muito sério na parte de integridade de dutos, e aqui foi por licitação. Então foi aquela que a gente comemorou junto, inclusive, né? Comemoramos junto. Que eu falei para você,
SC Gás vai ser seu cliente. É verdade. Foi no café. E hoje é a minha menina dos olhos ali. Claro que a gente cuida igual de todos os nossos clientes, né? Sem dúvida alguma. Mas ela está aqui dentro, ela está do nosso lado. Então, sabe que eu viajo o Brasil todo, né? São 22 estados aí que a gente está sempre correndo. Mas a SC Gás, eu brinco que ela mora no coração, né? A gente não pode errar com ela de maneira alguma, né? E é um contrato excelente, porque a SC Gás, só para tu ter uma ideia, Géser, isso é muito curioso para as pessoas não têm noção, né? A SC Gás, ela tem mais de 1.300 quilômetros de tubulação no estado de Santa Catarina, enterrado. Olhem só o que o Marcelo está trazendo de coisas boas para nós aqui, de novidades. Ó. Quantos mesmo, Marcelo? Mais de 1.300 quilômetros de tubulação. Então, isso envolve tubulações em aço e PAD, né? Que é aquele polietileno extrudado, né? Que é esses tubos aí de polietileno. Porém, os tubos de polietileno, eles trabalham com uma classe de pressão menor, então eles não são usados para as linhas troncos. O que é a linha tronco? É aquela tubulação maior, onde tu distribui de uma cidade para outra, de um ponto de entrega ao outro, né? Que daí são os dutos de aço, né? Que eles já são mais resistentes a sofrer um eventual impacto aí de uma obra, alguma coisa assim. E a gente é responsável, então, de atender esses 1.300 quilômetros aí. A nossa área específica é mais o aço, que é onde a gente aplica a proteção catódica. Mas só para tu entender, Géser, são mais de 22 retificadores ligados 24 horas por dia, injetando uma corrente elétrica na tubulação, para manter o potencial elétrico do aço equiparado ao solo. Se eu tenho esses potenciais eletroquímicos aí equiparados, eu não tenho corrosão. Então, a nossa área, ela serve para quê? Corrosão. Para proteger contra a corrosão. Pô, e aí, novidade, cara. Pô, a gente dentro da cidade aqui, de Joinville, por exemplo, nós temos ponto de teste ao longo da nossa área urbana, né, que eles estão no solo, ou às vezes eles estão em moirão de concreto, e ali um profissional nosso está sempre fazendo uma medição, vendo se o potencial elétrico do aço naquele ponto lá está bom. É um cabo soldado na tubulação de aço. Vocês vão monitorando? Vamos monitorando todos esses pontos. Isso é de mês em mês, de 6 em 6, de 3 em 3, como é que é? É semanal, é diário, né? Semanal? Semanal. A gente tem uma meta para atingir de pontos, né, verificados ao longo do mês. Então, aí lembra que eu falei para ti da ANP? Sim. E lembra que eu falei da BNT? Sim. Existe uma periodicidade para cada tipo de atividade, né? Porque não é uma atividade só, são várias no contexto da integridade de dutos. E a gente tem que atender ao longo do ano essa periodicidade que a norma regulamenta. Regulamenta, tem que ter, então, como fosse hora de trabalho, vamos dizer assim. Eu tenho que fazer a entrega ali, se eu tenho 865 pontos, por exemplo, em 65 municípios, ao longo do ano eu tenho que ter atendido e verificado esses 865 pontos em 65 municípios. É mais ou menos o número que a gente tem, né? Meu Deus. Então, são 4 equipes no estado inteiro. Tem uma equipe fixa em Criciúma, uma equipe fixa em Blumenau, uma equipe fixa lá na capital e uma equipe fixa em Joinville. Joinville atende uma parte da região norte, Blumenau atende aquela região lá, que é uma região muito grande, né? Florianópolis, a equipe lá que fica em Biguaçu, atende a toda a região ali da capital. E a de Criciúma atende a região sul. Em média, só para ter uma ideia, Géser, cada carro roda aí de 4 a 5 mil quilômetros por mês. Visitando todos os clientes visitando esses pontos de teste e também visitando os clientes da SC Gás, que tem as suas estações. Então, por exemplo, nós temos lá Porto Belo, BMW, Tupi, perfeito. Todas essas empresas aí que estão distribuídas aí ao longo do estado, a gente tem que estar visitando e verificando como é que estão as instalações deles. Pô, Marcelo. Tá, Marcelo, e vamos falar então das tuas viagens, cara. E tu não fica em casa? Tu não tem casa fixa, então? Tá complicado ultimamente, né? Segunda-feira agora eu tô em Manaus. Tá em Manaus, Eu tô indo para Manaus lá, vamos ficar 10 dias lá. Vamos iniciar uma atividade nova lá, que é inspeção de integridade do revestimento externo de duto pelo método CIPS-DCVG. Daí é um equipamento canadense, é uma técnica diferente, né? Nós fizemos agora até uma imersão aí em proteção catódica lá em Manaus, com um instrutor de São Paulo que eu levei para Manaus. Eu acompanhei pelas redes sociais, você lá
Foram 4 dias de treinamento. 4 de treinamento, 8 horas por dia. Por quê? Equipamentos novos? É um equipamento mais moderno, com uma técnica que as pessoas desconhecem, né? Para a gente já é um equipamento que já é do nosso uso, né? Nós já conhecemos a técnica, mas o importante dessas capacitações, Géser, é principalmente a oportunidade do fiscal saber como nos fiscalizar. É interessante. Os meus profissionais saber como entregar, porque eles fazem o serviço. Mas eu preciso alinhar esse entendimento do meu fiscal. Que é legal ter o fiscal. Que é importante ter o fiscal. Isso. Aí, evita acidente, evita uma série de coisas. Evita uma série de problemas. E quando, numa eventualidade, um funcionário meu fizer algum tipo de serviço que o fiscal fica na dúvida, lá no treinamento nós falamos assim, 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 então, estamos fazendo isso aqui dessa forma, por quê? Aí talvez seja uma variável que não foi dada no treinamento, meu funcionário vai explicar. Não, olha, realmente, isso aqui a gente está fazendo assim porque teve uma mudança no cenário. A gente tem um outro duto paralelo, a gente tem um cruzamento com uma outra estrutura, temos uma linha de transmissão influenciando aqui a nossa medição, então nós vamos fazer por isso aqui. Realmente, o professor falou lá que quando acontecesse tal coisa, a gente teria que mudar. Então, o legal desses treinamentos é justamente tu equalizar o conhecimento, né? E compatibilizar as informações e entendimento da norma. Então, por isso que eu fiz esse investimento nesse treinamento lá, foi uma imersão mesmo, foi um treinamento bem intenso, aí foi puxado assim, né? Mas no final, saiu todo mundo extremamente satisfeito, porque isso é importante. Esse aprendizado a gente leva, né? E cada vez que eu faço um treinamento desse, Géser, já estou há 15 anos no mercado, toda vez eu aprendo algo novo, toda vez eu saio mais fortalecido aí na teoria. E a troca que existe, ela é muito boa. Porque tu chega lá com vários profissionais, tu vê que a Engie mandou profissionais, 12 profissionais. A Engie é uma francesa, né? Isso, uma empresa francesa. De vários lugares. Então, cada um trouxe a sua experiência. Mas na minha região é assim. Lá no Nordeste, o meu solo é desse jeito. Perfeito. Lá na Bahia, que também é Nordeste, né? Mas é um segmento específico lá deles. Lá nós temos essa condição aqui de resistividade do solo. Poxa, mas a resistividade do solo influencia no teu serviço? Influencia. E assim vai. Então, cada um traz a sua peculiaridade, né? E traz a sua experiência e aí agrega muito para um treinamento desse. Foi bem legal. Pô, isso é legal, Marcelo. Tá, Marcelo, daí vai ficar 10 dias em Manaus, e Manaus já tem um outro Já tem um outro norte já. Já tem um norte já. Talvez, né? Eu volte lá, eu dei um pulinho lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, lá para ver a equipe. Sim, olha aí. Eu volto para casa e depois vou para lá. Mas esse ano aí é um ano com o início, né, desses contratos novos, né? É um ano bem desafiador. E aí exige que nesse momento aí a gente se doe um pouco mais e principalmente, né, Géser? A gente está conversando sobre essas viagens. A empresa, ela pegou a certificação ESG, né? Então, que nós estamos falando aí de ambiental, governança, o social. Pegamos também uma certificação LVCM, né? Livre de Violência contra a Mulher. Pegamos a certificação LGPD, né? Que é da Lei Geral de Proteção de Dados. Se não tiver ninguém nas pontas conversando com essas equipes, como é que eles vão absorver a cultura? Perfeito. E como é que eles vão entender a importância dessas certificações, né? E de todo esse cuidado que a gente está tendo com a forma como a empresa se relaciona, né? Com a comunidade, com a sociedade, com as suas relações comerciais e com a questão ambiental. Então, eu faço muito esse trabalho também em cada viagem dessas, Géser. É bem importante porque é igual o JC, né? O Jornal da Cidade, como ele é semanal, foi muito difícil, muito complicado mesmo. Nós conseguia ser auditado e certificado pela ICP Brasil. Foi muito complicado, mas conseguimos. É vitória. É vitória. A gente vive de desafios. É o único jornal semanal que tem a certificação da ICP Brasil. Marcelo, me diz onde é que fica a sede da sua empresa, o telefone, e-mail, o todo, cara. Porque alguém tem que ficar numa sede, né? Tem que ter uma sede. Não só viaja, né? Onde é que fica, Marcelão? A sede fica na rua Rio Doce, número 678, aqui no bairro Guanabara. O telefone para contato é 047 3444 4434. Pode repetir, Marcelo. 47 3444 4434. O e-mail para contato é apidutos@apidutos.com.br.
E se quiser fazer um contato mais específico com a área de engenharia, engenharia@apidutos.com.br. Nós temos também o Instagram, onde nós temos lá Apidutos, né? Só colocar Apidutos no Instagram, já vai ter as nossas redes sociais. As nossas redes sociais, tá? Elas são atualizadas semanalmente. Sempre tem uma filmagem, uma foto de um serviço sendo realizado em alguma região do país. A gente tenta sempre alternar, né? Então, esse serviço aqui no Rio Grande do Sul. Semana passada, por exemplo, se for no Instagram hoje da Apidutos, tu vai encontrar lá fotos e vídeos da região de Gramado. Nós estávamos instalando lá um sistema de proteção catódica para sulgais. Legal. Aí trabalhamos ali em Igrejinha, Três Coroas, Gramado, e aí tem algumas fotos lá dos serviços sendo realizados lá. Na semana anterior, Manaus, aí o treinamento, né? E fotos e vídeos relacionados ao treinamento em Manaus. E na semana anterior a essa, aí nós temos Mossoró. Aí Olha foi só. a visita técnica lá na 3R Petróleo, lá tem umas fotos legais lá também. E também tem outros movimentos que a gente faz nas redes sociais ali, seja no Facebook ou seja no LinkedIn, mas sempre atualizando as regiões onde a empresa está trabalhando, atuando, né? E os serviços que estão sendo realizados, né? Pô, legal, Marcelo. Ô, Marcelo, tu vê, né, cara? Eu achava que ia demorar, né? Pô, você falou, já, mas 30 minutos, eu não vou ter assunto para isso e tal. O nosso horário acabou, Marcelo. Deu os 30 minutos. Marcelo, mais uma vez, o meu muito obrigado. Eu acho legal quando a gente convida uma pessoa para bater um papo, né? Porque o podcast não é uma entrevista, mas sim um bate-papo. E quando eu falei para o Marcelo assim, Marcelo, ei, vamos fazer um podcast? Gese, tô dentro. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até o dia 19, que é o nosso próximo podcast do JC, o jornal que é feito para você. Um grande abraço e fui! Acabou. Passar muito rápido.